Para a vida eterna. Essa pequena situação que a gente preparou nessa noite é para manifestar um pouquinho da nossa indignação e da nossa revolta com o tipo de vida que a gente diz que está vivendo, ou um evangelho michuruca que muita gente diz que está vivendo. A gente precisa rever a nossa vida, a forma que vivemos, a forma como nos portamos. Nada contra, meu querido e minha querida, você buscar o melhor para você. Você está com sua roupa arrumadinha, está legal, ter seu trampo. Acho que todo mundo tem que buscar mesmo a sua melhoria. Mas a partir do momento que a gente esquece do mais necessitado, que a gente passa pela rua e a gente deixa de ajudar quem precisa, e às vezes essa pessoa está dentro da nossa casa, está vizinho da nossa casa, na nossa rua, é alguém da nossa família. Sabe o que está acontecendo? É por isso que tem tanta igreja evangélica, é por isso que tem tanto crente dentro das igrejas, e o crime continua crescendo, a marginalidade continua crescendo, o uso de drogas continua crescendo, o número de divórcios continua crescendo, a violência familiar continua crescendo, o número de necessitados continua crescendo, crianças se prostituindo continua crescendo. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa de nós, que dizemos que seguimos a Jesus, e isso está se manifestando muito pouco na nossa vida, ou quase nada. Sabe por quê? Porque a gente só está preocupado com o nosso ventre, com o nosso umbigo. A gente só está preocupado com o nosso prazer, com a nossa satisfação. A gente só está preocupado em fazer a nossa vontade, aquilo que agrada a nossa carne. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. E isso nunca foi o evangelho que Cristo pregou e anunciou, nunca. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não achar que está seguindo Cristo enquanto a gente está seguindo o nosso Cristo. É diferente seguir Cristo, o Cristo das Escrituras, e seguir o nosso Cristo. O nosso Cristo é aquele que a gente cria conforme a nossa demanda, conforme a nossa vontade, que atenda os nossos princípios, os nossos valores, as nossas prioridades. Esse não é o Cristo da Escritura. O Cristo da Escritura deu a vida por amor de nós e por amor de um desses. Mas parece que quando a gente recebe Jesus, parece que a gente agora se tornou uma categoria diferente de pessoas. É o que diz lá em Apocalipse. Tu és pobre, cego e nu. E se nenhum de nós estaria aqui agora, se não fosse pela misericórdia e a graça do Senhor. Então a gente tem que repensar um pouquinho como temos vivido a nossa vida. Você tem talentos, tem dons, você tem recursos que você pode ajudar pessoas e você não faz. Você poderia ensinar um instrumento para alguém e você não faz. Você poderia investir na vida de alguém e você não faz. Você poderia dar um reforço escolar a uma criança e você não faz. Você está vendo as crianças da sua rua sendo atacadas diretamente pelo inimigo. Os traficantes estão abraçando elas mais do que nós. Isso precisa mudar. E essa palavra nessa noite é uma chamada para todos nós, para fazermos a diferença. Chega de viver um evangelho que se resume em vir para a igreja, meu irmão. Chega disso. Chega. Vir para a igreja é importante, é bom. Mas viver Jesus no dia a dia, com o necessitado que passa junto de você, isso é que vai fazer a diferença. Mas a gente só quer andar com os sãos, né? A gente só quer andar com os sãos. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Foi para esses que eu vim. E é para esses que nós também temos que estar. A gente tem que sair desse conformismo. A gente tem que sair dessa vidinha medíocre, dizendo que é evangelho isso. E a gente precisa viver a realidade do amor, que sacrifica a vida por outro. Foi isso que Jesus nos ensinou. A lição que Ele deixou foi essa, a de que nós também devemos dar a vida uns pelos outros. Eu não estou aqui falando para você, meu irmão, minha irmã, porque eu seja bom, não.
Talvez de todos aqui o pior seja eu mesmo. Mas nós todos precisamos ouvir aquilo que o Espírito Santo diz a nós nessa noite. Que a gente precisa deixar de viver uma vida para nós. A gente precisa deixar de viver uma vida para nós e passar a viver uma vida para a glória de Deus. E quando a gente quer viver uma vida para a glória de Deus, isso vai envolver também cruz para nós. Para a gente matar a nossa vontade, matar o nosso egoísmo, matar as nossas vaidades, a soberba do nosso coração, os interesses distorcidos. Meu irmão, as coisas precisam mudar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou a gente vai abrir os nossos olhos, ou a gente vai ter uma grande surpresa nesse grande dia, onde a gente vai ver Ele assentado num trono de glória, e Ele vai julgar todos. A gente precisa mudar, irmãos. Deixar o Evangelho descer ao nosso coração e mudar a nossa mente. E a gente tem que deixar de se conformar com esse mundo. E a gente sempre costuma dizer que se conformar com esse mundo não é o exterior não, pô, o seu cabelo, sua roupa. Não é isso não. Se conformar com esse mundo é esse mundo que só vive para si mesmo. É esse mundo egoísta. Esse mundo vaidoso, esse mundo que só pensa no seu próprio umbigo. E a igreja está se tornando a mesma coisa. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa tomar atitude. A gente precisa tomar atitude. Se você pode fazer alguma coisa e quer fazer alguma coisa, faça com suas forças, da maneira que der para você fazer. Comece a ser mais sensível com quem passa por você. Comece a estar mais atento às necessidades dos outros e não somente a sua. Se você pode fazer alguma coisa por alguém, faça. Evangelho é para ser pregado de muitas maneiras. E no final, se for preciso, você pode usar algumas palavras para pregá-lo. Mas a grande verdade é que ele precisa ser vivido por todos nós. Se tivéssemos mais cristãos parecidos com Cristo, a gente teria um mundo muito diferente. Talvez a gente não conseguisse mudar tudo realmente, mas a gente conseguiria mudar a vida de muitos com esse Cristo que habita em nós. Que a gente possa repensar como vivemos, que a gente possa repensar como estamos morrendo, porque a verdade é essa: estamos todos morrendo cada dia. E em que você tem investido a sua vida? Em que as suas horas têm sido gastas? Como é que você usa o seu Facebook? Com futilidade? Com bobagem? Como é que você utiliza seu tempo? Só preocupando em você? Em amassar o menino, em amassar a menina?